Muito bem, estamos de volta à segunda parte do programa Mais Comunicação, em que vamos falar sobre marketing político para líderes. E o meu convidado é o mestre em marketing político, Edgar Leandro. Edgar Leandro, para além, portanto, de mestre em marketing político, e é também doutor em administração de empresas, especializado em marketing estratégico, honoris causa na Commonwealth University no Dubai, mestre em marketing político em Rome Business School na Itália, pós-graduado em comunicação estratégica e assessoria política pela Universidade Autónoma de Lisboa, mestre em marketing, credenciado, portanto, na Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Enfim, tem um currículo quase que interminável e, como o tempo já não corre a nosso favor, vamos começar a nossa conversa. Edgar Leandro, se me permite, boa tarde, seja bem-vindo a Mais Comunicação. Amadeu Cassinda, é bom voltar a casa, é bom estar aqui. Acho que ao fim de 3 anos. 3 anos, exatamente. 3 anos. É sempre bom ver aqui a equipa a crescer e a rádio cada vez mais profissional e mais bonita. Muito bem, nós agradecemos. Ora, temos estado a acompanhar ultimamente a sua ação de comunicação em torno do seu livro intitulado Marketing Político para Líderes Africanos e Partido Político, e gostaríamos de começar por aqui. Para começar, portanto, poderia nos contar um pouco sobre o seu livro e o que o motivou a escrevê-lo? Bem, eu comecei a escrever este livro um pouco mais depois do ano 2017, o fim do ano 2017, em meio que a uma ressaca do meu mestrado em marketing político que fiz em Roma. Comecei a escrever este livro com o objetivo de trazer exemplos práticos, ensinamentos daquilo que foram as aulas que eu fui tendo durante o mestrado sobre as técnicas de marketing político, a ciência do marketing político como tal, e achei que seria de facto uma oportunidade para trazer uma esfera do conhecimento meio morta a nível do mercado dos PALOP para a África em particular. E foi nesse sentido então que comecei a escrever, até bem pouco tempo que terminei a obra. É um tema de facto interessante, de sorte que interessou-se a produção do Mais Comunicação em eleger marketing político para líderes africanos como tema de hoje. Quais são os principais desafios, a seu ver, enfrentados pelos líderes políticos e partidos em África quando se trata de marketing político? Bem, em África os desafios são muitos. Os líderes e partidos políticos africanos, em períodos eleitorais, em períodos de campanha política, têm muitos desafios. Um deles passa pela restrição de recursos financeiros. Portanto, os partidos políticos precisam de recursos financeiros, a falta de conscientização dos eleitores sobre o processo político, a própria desconfiança dos eleitores em relação aos políticos. Portanto, além disso, a diversidade cultural, as barreiras linguísticas, os contextos regionais apresentam desafios para desenvolver estratégias eficazes de marketing político e abrangentes também. Olha, essa questão da desconfiança, portanto, é uma questão que se coloca muito, e por acaso eu acompanhei a sua entrevista que deu a uma das cadeias televisivas e falou também sobre um líder de origem africana, né? Portanto, Barack Obama, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos da América, e que fala-se a princípio, houve essa dimensão de confiança também pelo seu tom de pele, mas ele conseguiu ao nível da comunicação escalar, ou seja, vencer todos estes desafios que giravam em torno dele, desde o nome e também, como já disse, a cor da pele. Como é que se faz isso em comunicação? Isso faz-se, o Amadeu sabe bem, é profissional de comunicação, mas isso faz-se com trabalho, faz-se com muito esforço, faz-se com treinamento e muita dedicação. Ao contrário do que muitos dizem, de que as pessoas nascem com o dom da oratória, da comunicação, da persuasão, tanto isso exige treinamento. A comunicação é um processo que exige treinamento permanente. E o presidente Barack Obama fez isso. O presidente Barack Obama começou a preparar-se para as eleições de 2008 em 1994. Portanto, foi um período longo de treinamento, desde
desde o processo todo da comunicação política, onde vamos encontrar as questões do media training, a própria comunicação verbal, comunicação não verbal. Portanto, foram mais de 10 anos de preparação para conseguir atingir a perfeição. Portanto, daí o Barack Obama ter sido este produto político acabado, que em 2004, na altura da convenção do Partido Democrata, onde o candidato John Kerry era o potencial para as eleições, Barack Obama chegou com um discurso que mudou o mundo e daí então o Partido Democrata disse: este é o nosso candidato. Portanto, mas exigiu isto, Amadeu, preparação, treinamento. Portanto, e é isto que falta um bocadinho aqui. E em meio a esta preparação também falou sobre um estrategista, né, que esteve por trás de toda a comunicação de Barack Obama, e aqui ainda falamos muito da relação entre o político e o assessor, não é? Exatamente. Entre o político e o assessor, ou às vezes o assessor não ouve o político, o político não ouve o assessor e vice-versa. A questão da desconfiança também entre estas duas pessoas, mas parece que entre Barack Obama e o seu estrategista David Axelrod, exatamente, parece que não foi isto, não é? Não houve foi um casamento perfeito. O presidente Barack Obama dizia que David Axelrod era quase que a alma gêmea dele. Portanto, o presidente Barack Obama, muito embora tenha grandes habilidades de comunicação, de estratégia, de escrita, de discurso político, ele sempre deu a palavra final ao seu consultor principal, que era o seu estrategista David Axelrod. E nesse sentido, o presidente Barack Obama defende também no seu livro Uma Terra Prometida, que lançou em 2020, que o candidato deve ter uma relação de proximidade extrema com o seu assessor, porque só assim será possível ganhar eleições. Aliás, ele no seu discurso de vitória faz referência que aquele exercício que se estava aí a viver de comemoração a uma eleição que mudou o mundo era graças a toda a equipa de campanha dirigida pelo David Axelrod e em particular pelo próprio David Axelrod, o seu empenho, o seu envolvimento. Portanto, é necessário existir essa relação de interdependência durante o processo eleitoral ou durante um processo de campanha política entre o candidato ou o político e o seu assessor principal. Bem, voltando para o seu livro, parece que aborda uma série de aspectos relevantes para uma campanha política bem-sucedida. A questão é, quais são os benefícios que os líderes políticos e partidos podem esperar ao aplicar, portanto, as estratégias que abordas no seu livro? Bem, nós vamos trazer exemplos práticos e as técnicas de marketing eficazes que foram usadas pelo David durante as eleições de 2008 e 2012 nos Estados Unidos da América. Vamos trazer isso como referência, porque são técnicas que passam também pela academia, passam pela componente científica, tanto não foram técnicas simplesmente inventadas, foram técnicas com ciência, com cientificidade, que foram adaptadas ao contexto político que a América vivia na altura. E essas técnicas são adaptáveis a muitos contextos africanos. E o que nós verificamos durante esse período é que continuamos a verificar muitas técnicas de propaganda a nível dos mercados políticos africanos. A propaganda hoje é uma técnica inserida na ciência do marketing político. Exatamente. Portanto, nós vivemos muito isso da propaganda política, em Angola em particular e África em geral, mas hoje as técnicas de marketing político são mais do que isso, são mais do que a propaganda, passam pelas diferentes áreas do marketing, desde o relacionamento ao pessoal, ao político partidário, ao governamental, portanto, e depois toda a componente da comunicação, da estratégia, das pesquisas, que foram um barômetro principal usado pela equipa de Barack Obama. E a nível da África, alguns partidos políticos, alguns líderes ainda descredibilizam essa técnica, essa estratégia, que é fundamental para qualquer campanha. Ainda sobre as questões, as estratégias que se ajustam, portanto, à nossa realidade,
quais são, de facto, as estratégias de marketing político que aborda ou destaca no livro como sendo mais relevante para a realidade africana? As estratégias que nós vamos trazer como sendo mais relevantes para a realidade africana passa primeiramente pelas pesquisas de opinião do mercado político, que é o barômetro. Portanto, qualquer estratégia que se impõe a fazer em qualquer processo eleitoral ou político de campanha deve começar por uma pesquisa. O branding, que foi outra componente muito forte na campanha presidencial de Barack Obama. O branding que é muito mais do que o slogan. Portanto, focamos no slogan, mas o branding é muito mais do que isso, passa por toda a imagem, desde o candidato a toda a sua equipa de campanha. Portanto, e nós também verificamos que a nível de África isto pouco é utilizado. Outra componente muito importante que nós vamos trazer também para a reflexão e consideração no nosso livro é a questão da mobilização de voluntários. Portanto, o Barack Obama conseguiu mobilizar uma quantidade de voluntários jamais visto na história da política moderna. Portanto, com voluntários consegue-se naturalmente fazer chegar a mensagem da campanha a determinados locais onde só com a mídia tradicional, convencional ou mesmo as novas mídias e tecnológicas não se consegue chegar. Portanto, a capacidade de mobilização humana é outra componente que nós vamos trazer como estratégia de marketing. Falou sobre a técnica de pesquisa de opinião. Como é que, portanto, as técnicas de pesquisa de opinião podem ser úteis no marketing político? Falamos há pouco tempo, as técnicas de pesquisa de opinião servem como barômetro para a consolidação ou para a elaboração de qualquer estratégia. Qualquer estratégia política, que depois já há toda uma componente, qualquer planeamento que se preze fazer deve começar por um barômetro, porque é com a pesquisa de opinião que nós vamos segmentar o público-alvo. É com a pesquisa de opinião que nós vamos medir as aspirações do eleitorado. É com a pesquisa de opinião que nós vamos sondar o eleitorado a saber se o candidato indicado pelo partido político é bem-vindo para a sociedade, é querido para o eleitorado, goza de uma boa imagem, goza de uma boa reputação. Portanto, é o barômetro ideal para iniciar qualquer estratégia política. Como vê o futuro do marketing político em África? O futuro, esta questão nos foi colocada e tem sido colocada em diversas entrevistas. Nós acreditamos que o futuro do marketing político em África é desafiador, bastante desafiador. Nós acreditamos que a questão do avanço das tecnologias de informação é uma componente importante a considerar. O acesso e a questão das infraestruturas que em África ainda é uma debilidade, constituem também um empecilho para o uso correto das técnicas de marketing político, porque dificilmente se consegue atingir determinado eleitorado em função dos acessos. A questão da comunicação como tal, no geral, constituem grandes desafios para o marketing político em África. Cada vez mais nós acreditamos que deve existir a componente da educação e formação. Existem poucos profissionais de marketing político em África, existem poucos mercados para se aprender corretamente marketing político em África, mas cada vez mais tem existido abertura para os líderes políticos, os partidos políticos, darem oportunidades aos profissionais de marketing político. Nós temos acompanhado alguns parceiros nossos no Ghana, no Quênia, que têm feito grandes campanhas políticas de presidentes e temos casos de presidentes recém-nomeados. Portanto, nós acreditamos que esse potencial que se deve dar ao marketing político, a ciência do marketing político, constitui também uma grande vantagem para superar os grandes desafios que temos a nível da África. Edgar Leandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Nós é que agradecemos. Nós queríamos só dar aqui algumas notas, Mateu, com a vossa permissão, que acreditamos que importantes razões para os eleitores
africanos terem o nosso livro. A primeira razão é que o livro aborda um tema fundamental para a sociedade contemporânea e o marketing político, cujas referências em língua portuguesa são escassas. Nós conseguimos encontrar matéria de marketing político em língua inglesa com facilidade, em língua francesa. Em marketing político em língua portuguesa são escassas. O livro vai trazer teorias clássicas, mas também recentes do marketing político, do marketing digital. E para finalizar é que o marketing político hoje atingiu uma relevância extraordinária nos processos políticos que qualquer cidadão deve conhecê-lo em pormenor. Eu recebi agora uma mensagem, portanto, de um ouvinte que questiona, acho que temos só mais um minuto, ele questiona, por exemplo, em comunicação, em regra geral, não é aconselhável, no mais das vezes, comunicar ações da vida privada, mas Barack Obama trouxe, de alguma forma, digamos assim, a comunicação mais aberta, né, trazendo a sua família, trazendo as filhas e a mulher, e que comunicou de forma coerente ao longo desse tempo. Como é que olha, portanto, para esta componente? Acha que todos os presidentes devem comunicar ações? Isso depende do perfil de cada um. Isto depende do perfil de cada um, em primeira instância, mas mais do que isso depende do contexto. Angola, por exemplo, é uma sociedade patriarcal. Os Estados Unidos da América prima muito pelo conceito família. Há de reparar sempre, em qualquer campanha política, um candidato vai se fazer acompanhar pela sua família. Normalmente a esposa, que é a futura primeira-dama, a vencer as eleições, e filhos, se tiver. Portanto, é o sistema que é assim formulado, por exemplo, nos Estados Unidos da América. E não nos esqueçamos que a família é a célula fundamental da sociedade. Em Angola também é assim. E um homem que queira dirigir os destinos de uma nação, primeiro deve saber governar a sua casa. É bíblico. É bíblico. Um homem que não sabe governar a sua casa dificilmente vai conseguir governar uma nação. Portanto, e é neste sentido que o fator família, que foi relevado também por Barack Obama, a relação da vida privada, que ele reservava sempre espaço para a sua família, e ele aborda isso no seu livro Uma Terra Prometida, que sempre que chegasse a hora do jantar, ele saía da sua sala oval e ia para a sala de jantar para estar com aquele tempo com a família, que era o reforço das baterias que ele precisava para conduzir os destinos da nação. Muito bem. Portanto, essa questão família é fundamental para qualquer líder que se preze e queira dirigir com prestígio, com rigor, sapiência, os destinos de uma nação. Edgar Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos e um abraço muito forte. Muito bem. Caro ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e despeço-me em nome da equipa que trabalhou para si, da Elizabeth Pedro, Priscinda Félix e Rosana Vicente, Eduardo Santana. Eu sou o Amadeu Cassinda. Contamos consigo na próxima edição. Como sabe, o ABC da comunicação é aqui.